Nesse vídeo eu vou estar apresentando essa planilha que eu desenvolvi. Essa planilha tem a finalidade de eu cadastrar os valores que eu recebo e os valores que eu gasto por mês. Então, como que essa planilha funciona? Ela tem duas páginas. A página carteira, que é essa aqui, onde nessa página eu vou cadastrar as categorias e ela também vai mostrar um relatório de mês a mês e também do ano todo. A segunda página é a página diário, onde eu vou cadastrar os valores que eu recebi ou que eu gastei. Então, como que funciona? Lembrando que eu só posso editar nas células que estão com essa cor amarela. Eu não posso editar em outra célula, porque pode ser que eu esteja editando em cima de uma fórmula e a planilha vai acabar dando erro. Então, para mim utilizar essa planilha, o primeiro passo é vir na página carteira e cadastrar uma categoria. Por exemplo, salário e mercado. Após cadastrar as categorias, eu volto em diário, onde eu vou lançar os valores que eu recebi e os valores que eu gastei. O primeiro passo é selecionar a data. O segundo passo é colocar o valor, digamos, no exemplo, R$1.000. Digamos que eu recebi R$1.000 de salário. Aí, digamos que no mesmo dia, no dia 29 de junho, eu fui ao mercado e gastei R$800. Quando eu vou cadastrar uma despesa, eu tenho que colocar obrigatoriamente o sinal de menos na frente. Menos e o valor em seguida, menos R$800. Mercado. Quando é o valor que eu estou recebendo, ele fica na cor verde. E quando é um valor que eu estou, digamos, que eu estou gastando, ele fica na cor vermelha. Isso só acontece se eu colocar o sinal na frente. E também, para a planilha funcionar corretamente, como por exemplo, nós cadastramos no mês de junho, então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Tá aqui. Como foi cadastrado somente duas categorias, salário e mercado, e uma de salário eu coloquei R$1.000 que eu recebi, e a outra eu coloquei menos R$800, que foi um valor que eu gastei, ela vai mostrar para mim aqui em cima, junho, e do lado tem o número 30, que é sempre o número de dias do mês. Sempre quando tiver nesse conjunto de cores, por exemplo, aqui a cor cinza, aqui a cor branca, de novo, cinza, ele fica alternando entre essas cores para facilitar a visualização. E do lado do nome do mês vai estar um número, esse número é sempre a quantidade de dias do mês. Porque eu acho muito legal, além de eu saber quanto que eu gastei e quanto que eu recebi no mês, eu também gosto de ver quanto que, em média, eu recebi por dia e quanto que eu gastei por dia. Então, digamos que no mês de junho eu tivesse recebido R$800.000 e tivesse gasto R$800, e tivesse encerrado o mês com esses valores aqui, por dia, durante os 30 dias, foi equivalente a eu ter recebido R$33. E as despesas, no caso que só foi uma, mercado, foi o equivalente a eu ter gasto R$26 por dia. Vou cadastrar em outro mês para mostrar um exemplo como que fica. Então, digamos que eu acabei esquecendo de cadastrar algum valor que eu gastei ou recebi no mês anterior. Aí eu tenho que cadastrar manualmente. Se eu for cadastrar no mesmo dia, ela vai vir com a data atualizada automaticamente. No caso, eu estou gravando o vídeo no dia 29, então sempre quando eu for selecionar o dia, vai estar disponível para mim dia 29. Mas como eu vou, digamos, cadastrar um valor que eu recebi e um valor que eu gastei no mês de maio, então eu tenho que digitar manualmente. Vou colocar como que se eu tivesse feito essas despesas no primeiro dia de maio. Eu vou copiar e vou colar para facilitar. No dia 1º de maio, digamos que eu recebi R$500.
de salário. Aí no mesmo dia, digamos que eu gastei 350, tem que colocar o sinal de menos quando for despesa, 350 no mercado. E também, no dia 1º de maio, eu tive mais outra despesa numa conta de luz. Então, digamos que eu paguei R$ 155. Não tem a categoria, digamos, de consumo cadastrada, de energia. Então, eu tenho que vir em carteira. Aqui eu cadastro a categoria, por exemplo, luz. Ou se quisesse colocar consumo para agrupar a conta de água e de luz, por exemplo, numa categoria só. Então aqui, luz, R$ 155 pagos no dia 1º de maio. Aí no dia, digamos, 1º de maio, eu recebi pela segunda vez um valor de R$ 800. Então, salário. E nesse mesmo dia, digamos que no final do dia, eu tive que pagar mais uma despesa, uma manutenção que eu fiz que me custou R$ 652. Não tem aqui a categoria mecânica, então eu tenho que vir na página carteira e vou cadastrar essa nova categoria. Agora eu volto na página diária e ela vai estar disponível para mim, mecânica. As categorias eu cadastro apenas uma vez e elas vão estar sempre disponíveis para mim. Essa aqui eu vou apagar. Então digamos que encerrei o mês de maio. Eu volto em carteira para ver o relatório e vai estar aqui. No mês de maio eu recebi um total de R$ 1.300 e o total das despesas que eu tive no mês de maio foi R$ 1.157. Daí aqui abaixo elas estão divididas entre as categorias, que foi dos R$ 1.157 gastos, foram 350 em mercado, 155 com uma conta de luz e 652 reais com uma mecânica. Ao lado do mês de maio, da palavra maio, vai estar a quantidade de dias do mês. E a média ficou que eu recebi o equivalente a R$ 41 por dia e eu tive o equivalente a R$ 37 de despesas por dia durante esse mês. Logo no início dessa página carteira vai estar o consolidado, que é o ano de 2023. Ele vai praticamente seguir a mesma fórmula dos meses, que vai aparecer o nome e ao lado a quantidade de dias. Imagine que eu tivesse cadastrado de janeiro a dezembro. Aqui provavelmente estaria um valor bem maior do que 2.300. Como no exemplo eu cadastrei somente 2 meses, maio e junho, então digamos que em 2 meses eu recebi R$ 2.300 e em 2 meses eu tive um gasto equivalente a R$ 1.957. Esses 2.300 foi de salário e as despesas foram mercado, luz e mecânica. Os R$ 2.300, digamos que encerrou o ano e foi esse valor que eu recebi. Então, foi equivalente a eu ter recebido R$ 6 por dia. E as despesas, que digamos que eu, assim como o salário, eu tivesse gasto apenas com essas 3 despesas aqui, mercado, luz e mecânica, e somada desse um valor de R$ 1.957, então foi equivalente a eu ter gasto R$ 5 por dia. Então, essa planilha eu acredito que é uma planilha bem simples de se utilizar ela, porque eu tenho que cadastrar o dia, o valor que eu recebi ou que gastei e a categoria para mim saber no que foi o dinheiro, no que eu recebi e onde eu gastei. Então, imagina que se cadastrado vários meses, eu vou ter um relatório completo para mim ver. Digamos que eu estou gastando muito em uma determinada categoria que eu não imaginava que eu estava gastando todo aquele valor, como por exemplo roupa, calçado,
mercado ou lanches, por exemplo. Então, essa planilha é uma planilha simples e que ela pode auxiliar a pessoa para ter um controle a mais sobre as despesas. Então, era isso que eu queria apresentar nesse vídeo. Muito obrigado.